Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E os irmãos que entrem podem fechar a porta. Eu acho que não vem mais ninguém. E nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. E vamos ler daqui apenas um versículo, versículo 38. Primeiro de Reis, capítulo 11, versículo 38. Primeiro de Reis, capítulo 11, versículo 38. Todos acharam? Amém? Misericórdia. Então vamos procurar. Primeiro de Reis, capítulo 11, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, tira todo o impedimento das mentes, de modo que essa palavra seja aspergida sobre nós e que nós possamos compreender aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar a nós. Fala conosco, Senhor, porque o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente tem trazido uma série de mensagens levando o povo de Deus a refletir sobre a própria confissão de fé, sobre a própria postura diante de Deus. E nunca foi tão importante isso como nos dias atuais, onde o povo tem estado dividido, as pessoas pensam de um jeito, outros pensam de outro. E eu não queria nem falar em eleição, mas eu queria hoje clamar ao Senhor, para que o Senhor toque os corações de uma maneira viva, de uma maneira especial e específica, como diz o nosso pastor. Esse texto aqui, ele foi retirado de uma profecia antiga. O profeta Aías profetizou da parte de Deus a Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, da cidade de Zareda, servo de Salomão. Eu queria que você prestasse bastante atenção. E esse homem acabou por reinar sobre 10 tribos de Israel. Ele foi levantado para ser vara de disciplina de Deus sobre Salomão por causa da sua infidelidade. Embora não fosse da linhagem de Davi, fazia parte do povo da aliança, fazia parte da tribo de Efraim, era efraimita. Jeroboão teria sido um grande rei sobre Israel se tivesse obedecido, observado as ordenanças de Deus. Jeroboão escolheu o caminho da sabedoria política, preste atenção aqui, e não da sabedoria do alto. Preferiu o caminho da idolatria, das alianças internacionais, dos conchavos entre aqueles dos quais ele estava cercado, e acabou se tornando um exemplo daquilo que não deveria ser seguido. Por que essa palavra vem sendo trazida hoje? Nunca foi tão importante o povo de Deus focar no Senhor, buscar a presença de Deus, clamar ao Senhor de todo o coração, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento do alto, e sobretudo clamar ao Senhor para que haja obediência da parte dos corações. Obedecer é melhor que sacrificar. E aí eu queria chamar a atenção de vocês hoje para essas ordenanças
E para que as bênçãos do Senhor, elas desçam sobre nós, precisamos olhar com tremor as ordenanças feitas por Ele, dadas por Ele a nós. E se inclinarmos o coração para obedecê-las, então as bênçãos do Senhor serão liberadas sobre nós. A reverência para com a santa palavra de Deus tem se esvaído do meio do povo. O povo não tem mais temor pela palavra de Deus. Essa semana eu vi umas atrocidades, umas loucuras feitas usando o sobrenome gospel. Tudo quanto é de maluquice é feito pelas pessoas que se dizem cristãs, usando a palavra gospel. Tudo no mundo tem gospel agora. E aí a gente pergunta, será que Deus está ali? Será que verdadeiramente é preciso você se associar com o mundo, você fazer alianças fora do Senhor, sob a desculpa de ganhar vidas para Jesus? Jesus não precisou fazer aquilo que os pecadores faziam para que as pessoas viessem a Ele. E olhe que Ele se assentava com eles, Ele comia com eles, mas não fazia as obras que eles faziam. E mais do que nunca o povo de Deus precisa observar as ordenanças do Senhor. A pergunta é, temos tremido diante da palavra de Deus? O nosso coração tem se quebrantado diante do Senhor? O homem para quem Deus olhará é o aflito e abatido de espírito e que treme diante da sua palavra. Salvação é de graça e pela graça, mas a liberação das bênçãos de Deus contidas em suas promessas dependem da observação das ordenanças que as precedem. Esse princípio valia para o passado e vale para hoje. Não, mas hoje a gente está no tempo da graça. Graça de Deus não é licença para pecar. Graça de Deus não é licença para fazer algo que você sabe que fere o coração de Deus. E sempre que você for fazer algo, você se pergunte, eu convidaria Jesus para fazer isso? Para pensar nisso. De nada adianta quebrar maldições hereditárias, fazer correntes intermináveis de orações de 7 semanas, fazer voto ao Senhor disso ou daquilo, deixar de cortar o cabelo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo e continuar nas mesmas ações. Enquanto houver a inclinação para a desobediência, as bênçãos todas estarão aqui suspensas nas regiões celestiais. E muitos têm levado uma vida desgraçadamente infelizes no meio do povo de Deus. E eu queria chamar sua atenção hoje, pedindo a você encarecidamente que à medida que essa palavra vai sendo entregue, você peça ao Senhor que ministre ao seu coração. Eu não tenho capacidade de fazer essa palavra descer do seu coração, da sua mente para o seu coração, mas o Senhor, Ele tem. Convide o Espírito Santo, diga: Senhor, ministre essa palavra ao meu coração. Esse microfone está meio bom. Se ouvirmos e acatarmos o que nos tem sido ordenado, então o Senhor se voltará para nós e liberará tudo quanto foi prometido por Ele. Em Isaías 1,19, é mais baixo. Em Isaías 1,19 o Senhor promete: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Esta promessa, embora tenha sido feita para uma situação local específica, tem um alcance espiritual e uma aplicação para dias vindouros. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Esse culto é um culto de oração, mas é também um culto de doutrina, onde nós ouvimos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. O que o Senhor ordenou a Jeroboão, que não foi acatado por ele. Diga-se de passagem. Primeiro, ouvir o que foi ordenado por Deus. Ouvir pressupõe acatar, obedecer. Temos acatado?
E aí a gente encontra muitos outros textos aqui falando a mesma coisa, Deus falando a mesma coisa. Então, por meio do salmista, ele disse: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. O autor de Eclesiastes, Salomão, ele diz o seguinte: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber o que estão agindo mal, sem saber o que estão fazendo. Sacrifício não substitui obediência. Isso valia para o passado e vale para hoje. E tem uma coisa muito interessante, que o diabo estimula determinadas coisas, o mundo oferece o leque de opções para você fazer aquilo que o seu corpo, a sua mente clama. O diabo diz assim: olha, não tem nada demais, faz isso, ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém está olhando. Depois ele mesmo desmascara você. Ele é especialista em desmascarar pecados. O profeta Isaías, outra vez, ele diz: venham, vamos juntos refletir. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Fechando esse pensamento, Tiago, em sua epístola, diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A pergunta é: temos ouvido? Muitas vezes temos ouvido, mas não temos escutado. Entra por um ouvido e sai pelo outro. 2 pesos e 2 medidas. Isso entristece o coração de Deus. Segunda coisa que foi ordenada a Jeroboão: andar nos caminhos do Senhor. E andar pressupõe movimento, relacionamento. Por isso o Senhor disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Quem é que pode ser perfeito? Mas a palavra perfeito aqui tem outra tradução. Ela significa para nós maduro. Não é impecável, mas maduro. Sugere maturidade. A escolha dos caminhos de Deus testifica dessa maturidade. Só os tolos escolhem o caminho de morte. Jesus é o caminho de Deus e somos ordenados a andar nele. Temos andado no caminho ou preferimos os atalhos mais fáceis oferecidos pelo adversário? Terceira ordenança: fazer o que é reto perante o Senhor. Aqui uma ordenança leva a outra. Ouvir leva a um andar nos caminhos do Senhor, que por sua vez leva à prática viva da palavra de Deus. Nessa questão, nenhum de nós está pronto. Estamos todos em processo de crescimento espiritual, de santificação. A gente tem falado sobre isso tantas vezes. E a gente, quando traz essa palavra, não traz essa palavra aqui se arborando em grandes bandeiras de justiça. Não é isso. Nós estamos aqui para juntos arrazoarmos, para juntos estudarmos essa palavra de vida, crescendo juntos na graça e no conhecimento de Deus. Porque se nós estivéssemos todos prontos, nem estaríamos mais aqui. Amém? Amém. Então, os retos de coração têm um coração cheio de temor a Deus e gozam de sua intimidade e percebem o Senhor em tudo que fazem. Por isso o autor de Provérbios diz que o Senhor trata os retos com intimidade. Os retos contemplarão a face do Senhor. E quanto às nossas ações, elas têm glorificado o Senhor?
o que temos feito quando ninguém está vendo? Olha que coisa interessante. Isso é uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta que precisa ser feita por nós em todo o tempo. Eu gosto muito de lembrar daquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E aí a gente para pensar, Jesus leria a literatura que você lê? Você convidaria Jesus para ler a literatura que você lê? Você convidaria Jesus para assistir os vídeos que você assiste? Você convidaria Jesus ou você mandaria para Jesus as mensagens que você manda para tantas pessoas? O tipo de mensagem que você manda para tantas pessoas, você mandaria para Jesus? Pensa nisso, em nome de Jesus. Hoje a gente tem um leque de opções muito grandes. O adversário tem feito horrores e o pecado tem se tornado cada vez mais sofisticado. Então é preciso que a gente abra os olhos e peça ao Senhor: santifica-me segundo a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Em último lugar, o Senhor ordena a ele guardar os estatutos e mandamentos do Senhor e andar nos caminhos do Senhor, fazer o que é reto perante ele. É, em síntese, guardar seus estatutos e mandamentos. E aquilo que não era possível no passado, é possível hoje. Por quê? Porque hoje existe a presença do Espírito Santo em nós. E é o Espírito de Deus que nos ajuda a fazer a vontade de Deus e obedecer os mandamentos de Deus, que não são penosos. Não são penosos para quem? Para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Salmo 119, o salmista diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Depois ele diz: vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Para sempre, ó Deus, está firmada a tua palavra no céu. O que o Senhor prometeu a Jeroboão, se ele ouvisse o que lhe fora ordenado, primeiro, o Senhor seria com ele. O Senhor promete jamais abandonar os que o buscam em verdade e se inclinam à obediência. Ele promete a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Segunda promessa: edificar-lhe-ia uma casa estável. A casa do fiel é edificada sobre a rocha, não uma rocha qualquer, mas a rocha eterna, que é o próprio Senhor, que é o alicerce profundo sobre o qual as nossas casas espirituais precisam estar alicerçadas. Essa promessa é feita àqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Depois o Senhor promete que lhe daria Israel. Nunca mais o povo enfrentaria invasores, a terra teria paz para sempre. Deus não toma bênção, mas confisca para entregar só no tempo da obediência e da maturidade. Claro que todas as promessas do passado têm o seu cumprimento no reino de Cristo e na pátria celestial. E não precisa dizer que Jeroboão não conseguiu receber nenhuma dessas promessas, porque lhe faltou obediência. E o que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, no caso de Jeroboão, nenhuma promessa foi cumprida, porque faltou obediência. Houve infidelidade da parte de Deus? Não, mas da parte do próprio Jeroboão. O mesmo pode acontecer conosco hoje. Uma vez eu vi uma pregação tão interessante, o pastor dizia o seguinte: que quando a gente chegar lá, do outro lado da eternidade, aí o anjo vai receber a gente e vai levar para um salão bem grande e mostrar paredes e paredes assim, cheias de arquivos com bênçãos, tudo isso é seu. E aí você vai ficar feliz. Não, era para você ter recebido lá, mas faltou obediência. Olha que coisa interessante. Segundo lugar, as exigências de Deus continuam as mesmas do passado, mas tem faltado temor diante da palavra de Deus. Terceiro lugar, se ouvirmos e acatarmos tudo que nos foi ordenado, comeremos o melhor desta terra, porque a boca do Senhor o disse. Do contrário, seremos sentenciados pela espada, que é a própria palavra de Deus.
E por último, Jeroboão tornou-se um exemplo a não ser seguido. Quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve os reis que fizeram o que era mal em Israel, seguiram o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate. E quanto a nós, como queremos ser reconhecidos no mundo espiritual? Como servos do Senhor? Ou segundo os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate? Que o Senhor aplique essa porção da palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar.